Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de geopolítica e atualidades, dando uma estudada melhor sobre a bipolaridade, né? O que era esse cenário geopolítico no período da Guerra Fria? Como é que a gente poderia ter um mundo dividido entre duas grandes potências, né? Um mundo bipolar, tá? Era um cenário de extrema instabilidade política, econômica, social, cultural, porque nós tínhamos duas grandes potências imperialistas que dominavam territórios e tinham como política e modo de produção duas facetas totalmente distintas, né? Os Estados Unidos, um bloco liderando o bloco capitalista, e a União Soviética liderando o bloco socialista. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que falar de algumas diferenças sobre o capitalismo e o socialismo. A gente vai estudar um pouco isso mais à frente com uma videoaula específica, mas para deixar bem claro, o capitalismo e o socialismo são dois modos de produção extremamente diferentes, tá? O capitalismo busca o incentivo à iniciativa privada, né? A produção privada da indústria, do comércio, né? A ausência do Estado, o Estado fica ausente no controle econômico do capitalismo. O capitalismo busca o lucro acima de tudo, tá? Ao passo que o socialismo vai trazer uma ideia de igualdade social, né? Uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com um modo de produção socialista voltado para a influência do Estado diretamente nessa produção, tá? Uma divisão entre os lucros da produção, do meio de produção no socialismo, uma divisão mais justa, né? Sem a divisão de classes que a gente conhece e é bem evidente no capitalismo. Obviamente que o socialismo vai ter problemas como burocracia, falta de produção tecnológica, corrupção, um modo de produção bastante corrupto, porque ele trazia ali para manter as pessoas, para manter a sociedade e a população sob o domínio desse bloco socialista, existia uma mão forte do Estado e, por muitas vezes, essa mão era violenta, opressora, né? Marcada por grandes ditaduras. Mas o capitalismo não é diferente nesse aspecto também, porque o capitalismo vai trazer como consequência uma desigualdade socioeconômica sem limites, tá? O lucro ele é obtido por quem é dono do meio de produção, por quem é um empresário, um industrial, um banqueiro. E os trabalhadores, apesar de terem uma liberdade social que no socialismo ele não tem, os trabalhadores vão sofrer porque não vão ter acesso a políticas públicas sociais de qualidade. E aí a gente vai ver que o mundo capitalista ele concentra alguns benefícios em países centrais desenvolvidos. E quem fica à margem desses países, quem fica à margem desse processo capitalista, vai ficar no que a gente chama de submundo capitalista, tá? Os países subdesenvolvidos, alguns países emergentes, que vão sofrer com desigualdade socioeconômica, né? Com fome, miséria, educação de baixa qualidade. Então, os dois modos de produção, tanto o capitalismo quanto o socialismo, ele apresenta graves problemas, tá certo? E a gente vai ver que esse cenário de bipolaridade e de divisão do mundo influenciou áreas além da economia, como cultura, como política, né? E traz consequências até hoje para alguns países que viveram mais intensamente esse processo de bipolaridade, tá bom? O chamado mundo bipolar foi caracterizado por um período em que os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como as maiores potências mundiais. Esses dois países apresentaram grande influência política, econômica e militar, interferindo nas relações políticas de todo o planeta. Ou seja, a gente tinha uma divisão claramente. Quem participava do bloco socialista e quem participava do bloco capitalista. Então, era uma divisão, né, era uma disputa. Se você tinha o apoio dos Estados Unidos, você não podia comercializar com a União Soviética e vice-versa, tá bom?
O mundo bipolar se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, onde grande parte dos países europeus envolvidos nessa Segunda Guerra Mundial, nesse conflito, em especial Alemanha, Itália, Áustria, Reino Unido e França, eles encontravam-se extremamente abalados devido à destruição de indústrias, propriedades agrícolas, pontes, rodovias, ferrovias, ou seja, além da redução significativa do contingente populacional, tá, pessoal? Porque existe uma estimativa que cerca de 15 milhões de pessoas morreram na Europa, só na Europa, durante essa Segunda Guerra Mundial. E esses países, em especial esses 5 países que são citados aqui acima, eles tiveram uma deficiência econômica muito séria, né? A sua indústria foi destruída, as propriedades agrícolas foram devastadas, a infraestrutura de ferrovias, pontes, rodovias, ou seja, tudo que dava aparato para produção industrial, para comercialização desses países, para a geração do PIB, né, desses países, tiveram um impacto durante a Segunda Guerra Mundial. E eles saíram meio que devastados. E aí criou-se um cenário para que tanto os Estados Unidos capitalista quanto a União Soviética socialista, eles avançassem pelo domínio desses países, né? Os países estavam fragilizados, não tinham como desenvolver, não tinham como atender às expectativas da sua população. E aí começou os Estados Unidos e a União Soviética a tomar esse terreno e gerou uma disputa entre essas duas nações, tá? Essa rivalidade, né, trouxe um cenário propício para a expansão da influência estadunidense e soviética, que mesmo participando ativamente desse conflito, conseguiram atingir prosperidade econômica, fortalecer o aparato militar, fabricar armas nucleares e exercer controle em alguns territórios. O que quer dizer isso? Apesar de participarem da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles conseguiram desenvolver sua economia, conseguiram obter lucros com esse conflito, tá? E fortalecer o seu aparato militar. E aí começou a surgir uma rivalidade muito séria, né? Qual seria a maior das duas potências? Quem teria mais influência no mundo, né? Porém, havia grande rivalidade entre as duas superpotências que apresentavam sistemas políticos antagônicos. A gente já falou, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista, e esse fato provocou a divisão do mundo em dois grandes blocos com ideologias bem distintas. E aí percebam, o resto do mundo, né, que estava ou não inserido no conflito da Segunda Guerra, passou a adotar ou o capitalismo ou o socialismo como modo de produção. E a partir daí eles começaram a disputarem terrenos, né, em relação à produção econômica, comercialização, influência política nos demais países, tá bom? O mundo dividido, a União Soviética passou a exercer influência no leste europeu, em Cuba e em algumas porções da África e da Ásia. Já os Estados Unidos, por sua vez, criou o Plano Marshall, que destinava verbas para a reestruturação dos países envolvidos na Segunda Guerra, além de expandir sua hegemonia na América, Oceania, Europa Ocidental e na maioria dos países africanos e asiáticos. Aqui vale um porém, vale deixar bem claro para vocês. O Plano Marshall, ele financiou a reestruturação dos países que eram estratégicos para o desenvolvimento da ideia capitalista dos Estados Unidos, para a sua expansão de influência. Não é que os Estados Unidos liberou dinheiro para todo o planeta, não. Ele foi financiar a reestruturação econômica de países estratégicos, como a Alemanha Ocidental, o Japão, o Canadá, a França, a Inglaterra, tá certo? Não veio dinheiro para o mundo subdesenvolvido, não, ok? Além disso, a ideia era financiar e poder contar com esses países comercializando os seus produtos, ou seja, ele ia lucrar duas vezes, tá bom? Essa corrida para demarcar e ampliar áreas de influência desencadeou uma série de conflitos armados e intervenções políticas. Entre os acontecimentos relacionados a esse processo de bipolaridade mundial, a gente vai ter a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que é bastante famosa, a Revolução Cubana, tá? Cuba hoje é uma ilha isolada economicamente por ser uma república socialista,
sofre embargos econômicos e entraves econômicos dos países centrais capitalistas. A divisão do território alemão entre ocidental e oriental, ocidental capitalista, oriental socialista, fornecimento de armas para conflitos étnicos separatistas na África, e aqui vale uma observação. Essas duas potências financiaram um genocídio terrível no continente africano, porque eles financiaram entidades paramilitares com armamentos, que inclusive hoje em dia são centros de produção terrorista na África. E veja que interessante, hoje o mundo sofre com essa ameaça terrorista, mas que teve o financiamento dessas duas superpotências durante esse conflito da Guerra Fria. Financiamento para as ditaduras militares no Brasil, o período de ditadura militar, uma vergonha para o nosso país. Milhares de pessoas foram assassinadas e desapareceram, né? Um período bastante vergonhoso para a história do Brasil. E a ditadura de Pinochet no Chile também, que foi bastante violenta. Golpes políticos na Hungria e na antiga Tchecoslováquia, como a gente conhece. A ordem bipolar se manteve durante mais de 4 décadas. No entanto, a União Soviética começou a enfrentar uma grave crise econômica durante a década de 1980. Esse processo foi desencadeado pela própria política adotada pelo país, em que ocorreu uma estagnação do setor industrial, além da queda de produtividade de bens de consumo e os altos investimentos em armamentos. Ou seja, a União Soviética optou por investir em armamentos, produção tecnológica militar, e deixou a indústria, deixou a economia ao Deus dará, deixou ela fragilizada. Consequência disso, atraso econômico, fome, miséria, pobreza, desemprego, estagnação, e isso levou ao começo do fim desse bloco socialista, tá certo? A ordem geopolítica bipolar começou a enfraquecer durante a década de 80, visto que a União Soviética, em razão daquela estagnação industrial e agrícola que a gente falou, enfrentou uma intensa crise econômica que resultou na queda de produtividade de bens de consumo, né? Roupas, alimentos, eletrodomésticos, faltava esses produtos no mercado da União Soviética. Isso gerou uma fome e gerou uma revolta popular também. O bloco soviético atingiu tal situação em face dos altos investimentos em armamentos e a defasagem tecnológica em relação ao bloco capitalista. E após 46 anos, o mundo bipolar teve fim, um fato concretizado com a fragmentação, ou seja, a divisão desse território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os países foram saindo desse bloco, saindo da União Soviética, declarando sua independência, e o Muro de Berlim, por exemplo, a derrubada do Muro de Berlim, concretiza o fim desse processo, tá? E analisando todo esse cenário, a gente vai ver que tanto o capitalismo defendido pelos Estados Unidos, quanto o socialismo defendido pela União Soviética, apresentam problemas em sua estrutura, tá certo? Os dois geram corrupção, desigualdade, fome e miséria. E, professora, por que então o capitalismo conseguiu despontar como um modo de produção mais atuante? É porque ele é mais vantajoso para a iniciativa privada. É porque a nossa sociedade ela é voltada para a competição, para o consumo. O capitalismo ele influencia bastante o consumo, né? Na verdade, ele estimula o consumismo pelo mundo afora, coisa que o socialismo não faz. E aí a gente se adapta ao capitalismo. Não que ele seja melhor, mas nós nos adaptamos melhor a ele. Tá? Com a falsa ideia de liberdade e de possível prosperidade, a chamada meritocracia, que não deixa de ser uma falácia, né? Não deixa de ser uma conversa fiada, porque só ganha dinheiro quem tem dinheiro, certo? Os donos dos meios de produção são aqueles que vão obter o lucro. E os trabalhadores são pessoas comuns que vão correr atrás de um salário para sobreviver. Essa é a realidade do capitalismo. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente continua um pouco falando sobre as ordens geopolíticas mundiais. E eu gostaria que vocês tivessem mais atenção, porque isso é um tema recorrente realmente nos vestibulares. Até lá!